Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, mais um dia em que o Senhor nos concede esta oportunidade, o dom da vida, este momento, este encontro, de estarmos aqui juntos, reunidos, né? Sempre com um só propósito, com uma só fé, com uma só determinação, que é de estarmos aqui para aprender, para frutificar, para nos edificar através do Evangelho genuíno. E amados, o tema da nossa mensagem hoje é: nada nos separa de Deus. Então, de que desviamos? Desviamos de quê? O texto inicial se encontra lá em João, capítulo 6, eu vou ler do 35 ao 37. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então, mas por que eu escolhi esse tema? Porque quando se tem, né, esta revelação em graça, onde as pessoas não aceitam mais, né, a negociata, não aceitam mais viver mentira, não aceitam mais esse evangelho, o qual, né, mostra um outro lado que não existe. Porque querem que os gentios vivam conforme, né, os judeus vivam ainda na lei. Então isso não existe para o povo gentil. Então quando, né, os cristãos, quando nós temos a revelação, quando passamos a entender o que de fato é para nós e o que de fato somente ocorreu para aquela época, porque nada de fato ocorreu para nós, mas pegamos alguns exemplos para ser, né, visto como exemplo. Então, por isso que eu falo o que pode ser para nós, como exemplo, né? Porque aquele povo vivenciou tudo aquilo que lemos na palavra. Então Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, porque ele era tudo em todos. Então todos aqueles que tivessem a fé firmada no Senhor, crescem em Jesus Cristo, eles não poderiam ter fome, eles não poderiam ter sede, porque Jesus os saciava. Jesus, né, era essa fonte, era esse pão, era essa água que jamais fazia com que eles viessem ter fome nem ter sede. É por isso que hoje, amados, não temos fome nem sede, porque sabemos que Cristo está em nós. Cremos dessa forma, cremos nesse pão, cremos nessa água viva que jorra em nós, porque o Senhor, né, habita em cada um de nós. Então não tem como termos fome nem termos sede, porque Cristo é em todos, tudo em todos. Então ele está em mim, ele está em você, ele está em todos os filhos, todos os escolhidos, a qual ele, né, recebeu, o qual o Pai deu a ele. Então, como ele completa: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creram. Mas aquele povo viu toda a trajetória de Jesus. Ele prometeu que ao terceiro dia ia ressuscitar, mas ainda gerou muita, né, confusão, gerou muita ainda... o povo não creram realmente, de fato, naquilo que Jesus, né, falou. Então, houve tudo isso. Então, ele fala: olha, mas todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então todo aquele que cresce, todo aquele que tivesse esse vínculo, que todos aqueles que, né, conhecesse Jesus de fato, conhecesse que ele realmente estava falando que voltaria e tinha voltado, não duvidasse, mas somente cresce. Esse era o que os quais o Pai tinha dado a ele. Ou seja, todos os escolhidos, amados, os quais foram escolhidos, os quais foram chamados, os quais, né, tiveram esse encontro, tiveram esse momento, eles foram escolhidos, eles foram dados a Jesus. Então nós não podemos, né, ser rejeitados, nós não podemos ser desviados, nós não podemos perder
este amor, esta presença de Deus, né, em nós. Por quê? Porque todo aquele que o Pai der virá a mim, e quem vem a mim eu jamais rejeitarei. Estamos aqui porque fomos, né, dado ao Senhor. O Senhor nos escolheu primeiramente. Ele fez com que viéssemos crer, né, ter o dom da fé, ter essa possibilidade de crer, esse ato, né, esse dom perfeito e gratuito que recebemos do Senhor, que é o ato de crermos, o ato de fé. Então, cremos no Senhor. Então, somos um povo que foi, né, que foi recebido, que foi dado, que foi escolhido por Deus, e hoje estamos aqui. Passamos por muito tempo vivendo de forma enganosa, né, porque tudo era questão de estarmos desviados de Deus, que o Senhor estava pesando a mão, que estávamos rejeitados de Deus. Mas com essa palavra entendemos que aqueles que o Pai desse a Jesus, a Cristo, ele jamais o rejeitaria. E ele jamais rejeita um filho seu. Amados, não somos, jamais seremos rejeitados pelo Pai. Podemos sim, com as nossas falhas, com os nossos erros, ter a colheita, ser disciplinados, mas jamais rejeitados. Vamos nos versículos seguintes para nós entendermos melhor. Lá em Romanos 8, 37 ao 39, eu vou ler. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então podemos ver aqui, amados, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus. Aqui esses demônios, a quais eu quero deixar claro para vocês, esses demônios aqui, os quais eram conhecidos pelos judeus, eram enfermidades. Uma pessoa que era enferma, eles diziam que tinha, né, demônios, que tinha potestade, que tinham, né, uma legião. Então, dependendo da enfermidade, né, como o demônio de Gadareno, ele tinha várias enfermidades, e então foi conhecido como, né, o demônio, né, o endemoniado de Gadareno, porque teve todo esse processo, né, toda essa enfermidade. Mais para frente eu vou estudar um pouco sobre isso e trago a vocês, né. Então, aquele menino, aquele rapaz, aquele menino que era possesso por várias enfermidades, né, ele era conhecido como um endemoniado. Ele se via como uma legião. Na época, a legião era o quê? Era hoje nós temos como tropas de soldados, né? Todo um nome hoje específico. Aquele tempo, aquele povo, aqueles soldados era conhecido como uma legião. Então, ele se via, né, como uma legião de demônios. Por quê? Porque ele estava com várias enfermidades. Para deixar bem claro com vocês. Então, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem enfermidade algumas, para bem entender, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, ninguém, nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus. Então, como é que as pessoas colocam na cabeça dos cristãos que ele está desviado? Você pode estar desviado da mentira. Você pode estar desviado de todo esse engano religioso, mas de Deus jamais. Ninguém pode ser desviado, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Porque você passa daqui, né, para a vida eterna. Você está aqui, né, com uma missão, com um propósito a ser concluído nessa terra. E quando esses planos, quando esses dias forem concluídos, né, o Espírito, o qual Cristo, o Senhor, deu, né, o Espírito, o nosso Espírito não pertence a nós, o nosso Espírito pertence a Deus. Então, o Espírito, o qual está aqui, que tem um dono que é Deus, retomará para casa,
né, retomará para a pátria celestial. Então, nem depois da vida o Senhor nos abandona, nem depois, nem na morte, né, nem depois que esse corpo aqui morrer, haverá uma vida espiritual lá no céu, o nosso espírito voltará para viver uma vida, né, na pátria celestial, porque não somos pertencentes daqui, somos pertencentes de lá. Então nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Porque enquanto estamos em vida, nada pode nos separar. E quando esse corpo acabar, depois da morte, também nada pode nos separar do amor de Deus, que é grande, que é perfeito, que se entregou, que amou cada um de seus escolhidos, e jamais ele vai lançar fora, jamais ele vai rejeitar. O povo pode dizer o que quiser, o povo pode dizer que você está desviado, o povo pode dizer que o Senhor não está mais contigo, mas é mentira, porque jamais ele nos rejeitará, jamais ele nos abandonará, e nada pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus não é como o amor do homem, um amor traiçoeiro. O amor de Deus é um amor verdadeiro. Está ali te amando, você errando e ele te amando. Ele disciplina, mas não porque ele está te odiando, não porque você foi rejeitado por ele. Ele está te disciplinando por um motivo, porque ele te ama, porque ele tem amor por você e porque você é um escolhido dele. Não porque você está sendo rejeitado. Lá em Romanos 8, 31 ao 34, diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, amados, quem será contra nós, se temos um Deus por nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, as pessoas podem dizer o que quiser, porque só teve uma justificação, a justificação dos eleitos. O povo pode dizer o que quiser, porque nada virá, acusação nenhuma virá contra os escolhidos de Deus. O povo pode dizer o que quiser, mas eles nada podem nos condenar, porque a condenação não está mais sobre o povo gentio, sobre os escolhidos, sobre os cristãos, porque a condenação era a transgressão da lei e hoje vivemos sem lei. Então nada pode nos condenar, porque foi Cristo quem morreu e ressuscitou para que uma nova aliança fosse erguida, para que uma nova vida fosse dada aos eleitos, e foi o que aconteceu. E hoje, pela fé, sabemos que fomos justificados por Deus, que não estamos mais debaixo de condenação, e sim do amor do Pai, e que nada pode vir contra nenhuma acusação, nenhum mal contra os escolhidos de Deus. E somos selados, somos a menina dos olhos de Deus. Nada pode nos acontecer. Sim, acontece. Anny, eu vivo passando por algumas coisas. Você já analisou a sua vida? Será que você está vivendo uma vida certinha? Será que o que você está passando não é a disciplina? O Senhor está te disciplinando para você aprender, para você andar em linha? Então reconheça isso. Então analisa a tua vida. Porque, amados, ninguém passa por nada se não for permitido, se não for uma disciplina, se não for para te alertar, se não for para te acordar. Então tudo isso, amados, tem alguma permissão de Deus. Então nada, mas você pode ficar tranquilo, amados, porque nada pode te separar do amor de Deus. Amados, hoje, a maioria dos cristãos, eu nem digo cristãos, porque os cristãos entendem claramente o que eu estou falando. Mas os religiosos, eles têm medo. Eles têm medo de perder a salvação, eles têm medo dessa condenação, eles têm medo da rejeição do Pai. Mas aqui a palavra foi clara: nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem profundidade, nem potestade, nem anjos, nem doenças, nada pode nos separar do amor de Deus. E aquele que o Pai enviou para crer
no Cristo Salvador, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que morreu, para que uma nova aliança fosse selada, uma nova aliança fosse firmada. Ele fala, aquele que o Pai me der, jamais eu o rejeitarei. E nós estamos aqui, foi porque o Senhor escolheu para estarmos aqui, sendo cristãos, sendo ministro de uma nova aliança, sendo semelhanças de Cristo. Estamos aqui com um propósito. Estamos aqui, sim, com uma determinação de estarmos aqui colocando em prática o evangelho genuíno. As pessoas te chamam de desviado porque você não está indo para os templos. As pessoas te chamam de desviado porque você não está mais acreditando em suas mentiras, em seus enganos religiosos. Então se veja como um desviado, mas um desviado não de Deus, mas um desviado das mentiras, das manobras religiosas, de tudo aquilo que é posto, de tudo aquilo que é inventado para amedrontar uma mente, para amedrontar a mente dos cristãos. Então se veja desviado disso. É por isso que eu escolhi esse tema, porque as pessoas se veem muito nesse caso, né? Eu vou ser condenada, o pai vai me rejeitar, então nenhuma acusação pode interceder, nada pode vir contra o povo de Deus. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então temos um agir de Deus perfeito em nossa vida, nada pode nos atingir. Nós estamos selados, guardados dos olhos de todos os olhos, né, maldosos, de todo o inimigo, porque, amados, o nosso inimigo somos nós mesmos e é, né, o nosso próximo. O nosso próximo quer ver a nossa queda, o nosso próximo quer ver o nosso pior, mas nada pode vir contra nós, porque somos protegidos, guardados pelo Pai. O Senhor nos guarda, não poderá vir nada contra nós. Estamos aqui perfeitos. Temos sim as nossas debilidades, mas isso, amados, nós vivemos sim num corpo carnal que vai estar sujeito a tudo isso mesmo, né? Até o próprio Cristo, quando veio em carne, ele sofreu, ele teve, né? Ele passou por tanta coisa, ele sofreu, ele foi espancado, amados, foi um sofrimento terrível, nada se compara ao que passamos aqui, pelas tribulações, pelas angústias que passamos nesta terra. Então, vamos crescendo, dando glória a Deus, e crendo, confiando, acreditando na tua posição de filho, quem tu és. O mundo pode dizer que você está desviado, mas você diz que eu estou aproximado de Deus, porque agora estou vivendo as verdades, porque agora eu sei, eu entendo, eu conheço que nada pode me separar do amor de Deus, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o povo pode dizer tudo o que quiser, mas eu bem sei o que o Senhor pensa de mim. Eu bem sei aquilo que o Senhor preparou para mim, porque eu sou escolhido de Deus. Ele nos escolheu e não há acusação nenhuma que possa nos atingir. Nada pode, né, ser declarado ao contrário daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Ele preparou o melhor, todas as bênçãos, tudo de melhor o Senhor já preparou. Basta crermos, basta termos paciência e basta termos fé para esperar, para confiar e estarmos aqui de pé, esperando o momento certo, o tempo do Senhor, a sua vontade, o determinado tempo, porque tudo já foi, né, realizado em nossas vidas. Basta termos essa colaboração de fé, essa garra de lutar, de estar aqui interagindo, de estar aqui avante, de estar aqui firmes e fortes, sempre nos fortalecendo com a palavra do Senhor. E esta é a mensagem, amados, que trago nesta terça-feira a vocês. Se alguém já te chamou, se alguém já falou que você está desviado, que o Senhor não está mais contigo, diga, epa, mentira, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não sou desviado de Deus, eu sou desviado das mentiras. O Senhor está comigo e nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento. Pai, muito obrigado por essa palavra. Pai, nada pode nos separar dos teus braços, nada pode nos separar do teu amor. Nenhuma acusação pode vir contra os escolhidos de Deus. Nada, Pai, porque se estamos aqui foi porque o Senhor nos escolheu, colocou nessa posição de filhos. Então nada pode nos impedir, nada pode ir contra nós, porque o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós e nada pode nos abalar, nada pode nos confrontar. O inimigo não tem mais
controle sobre nós, a mentira também não. Tudo hoje está acima da verdade e tudo está aos olhos claros, porque, Pai, nada pode nos separar do teu amor. Nada, nem vem condenação, nem vem injustiça, não vem nada que provém do homem carnal. Porque tudo, Pai, o Senhor já fizeste por nós. Basta crermos, basta estarmos aqui dedicados, confiantes e colocando a nossa fé em prática. Amém? E abençoados, você ainda que não é inscrito no canal, Cristo é a Essência da Graça, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, vai aí colocando aí para os teus amigos, para o grupo de WhatsApp e vamos crescendo nesta família em graça, nesse entendimento, nesse conhecimento. E quando alguém disser, você é desviado, o Senhor está contra ti, o Senhor está pesando a mão contra você, não ligue, pois o Senhor está contigo, Ele habita em você e nada pode nos separar do amor de Deus. Ser disciplinado, eu aceito, porque eu errei e serei, disciplinada, porque vem a correção. Mas dizer que sou desviada, dizer que o Pai não está comigo, que o Pai me rejeitou, isso eu não engulo mais, porque o Pai não rejeita nenhum dos seus filhos, aquele o Pai o deu. E Ele nos escolheu e nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Melhor dia, melhor tarde, melhor noite que amanhã. Se Deus permitir, eu estarei aqui novamente trazendo outra mensagem, outro tema, uma mensagem maravilhosa para entendimento, para fortalecimento, para conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Amém? Graça e paz, abençoado, povo lindo, maravilhoso. Um cheiro, um abraço da sua irmã Anne. Amém? Graça e paz.